Fala, investidores, Marcos aqui. Hoje eu vou analisar Bitcoin em relação ao dólar com vocês e vou analisar todas as altcoins que vocês me pediram nos comentários do último vídeo. Então, sem muita enrolação, vamos lá, porque o Bitcoin acaba de fazer nos últimos 15 minutos um movimento bastante interessante. A gente vai estudar todo esse movimento aqui com vocês nesse exato momento. A gente vai analisar também gráficos da Baby Doge, como foi pedido, gráficos da Lunk e assim por diante. Eu tô com todos os pedidos de vocês aqui pra gente analisar no dia de hoje. Inclusive, Matic, que o Jorge Leal pediu pra gente, né? Já que ele tá esperando aí um novo ponto de compra. Ó, a gente tem Solana pra analisar, Gala Game, Matic, ASTR, né? API 3 e assim por diante. A gente vai olhar tudo neste vídeo rapidamente procurando pontos de compra para entrar nesses projetos, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos lá. Primeira coisa, entender o cenário aqui no Bitcoin, gráfico de 4 horas na tela nesse exato momento e o que a gente consegue identificar de maneira rápida, pontual e fácil aqui. Olha só, aqui atrás estava rolando um padrão muito interessante que é lateralização, porque chegou numa região de resistência, o mercado fingiu que ia cair e estourou para cima. Isso está caracterizando, claro, né, ao longo do tempo, uma tendência de alta, porque a gente está vendo que esse padrão está acontecendo diversas vezes. É claro que agora ele está tomando uma proporção bem maior, porque tem muito mais dinheiro no mercado, mas se a gente observar com cautela, no passado esse padrão se repetiu durante várias e várias vezes. Então, o que está acontecendo de fato nesse exato momento? Olha só, assim como foi no passado, o padrão aumentou de tamanho, porque tem muito mais dinheiro aqui envolvido. A gente viu que o mercado cripto chegou a passar da marca dos $1 trilhão, ou seja, um número absurdamente gigantesco. Vocês não têm nem noção do quanto é $1 trilhão. É um número muito absurdo, é uma capitalização muito grande e na minha concepção pode ser que esteja acontecendo esse mesmo movimento aqui de liquidação dos pessoal que está operando na ponta vendedora para depois o mercado continuar subindo. O que acontece? Tem muita notícia negativa no mercado, tá, pessoal? Seja dados de recessão, tem muita gente espalhando, né, essa informação, pode derreter tudo, a bolsa vai derreter porque vai vir recessão e tudo mais, os dados das empresas. Tá, isso é válido, tem muito argumento bom, muito argumento válido, só que eu, Marcos, penso da seguinte maneira: se o Banco Central começou agora a diminuir o aumento na taxa de juros, a gente começa a entrar numa política de mercado mais expansionista. É claro, ainda está tendo um aumento e esse aumento ainda acaba prejudicando. O fato é, o mercado está engolindo, tá, esses aumentos de 0,25 basis points, aquele também de 0,50 basis points. O mercado ele tá tão otimista que ele acaba engolindo esses aumentos. Isso acaba não afetando o mercado, pelo contrário, está dando combustível para o mercado subir. Analisando tudo isso com o ciclo macroeconômico do próprio Bitcoin, né, ou seja, o ciclo do halving, eu acredito que a gente pode até ver uma queda expressiva no mercado. Pode acontecer, às vezes, sei lá, a gente viu o balão chinês lá em cima dos Estados Unidos, pode ser que algum conflito geopolítico acabe mudando totalmente a situação. Isso pode acontecer, a gente está suscetível a isso, mas eu, Marcos, de fato, olhando para o mercado, olhando para os preços, olhando para o S&P 500, né, não olhando para os relatórios das empresas, igual está todo mundo vendo, né, olhando mais para a política monetária mundial, principalmente essa que está sendo implantada não somente pelo Banco Central americano, mas também pelo Banco Central europeu e assim por diante, eu acredito que o mercado deve continuar em uma tendência de alta. Se tiver queda, pessoal, pode até ser uma queda um pouco mais ousada, mais forte, mas claro que a gente vai aproveitar essa queda para comprar ainda mais e acumular ainda mais para o longo prazo. Nosso foco aqui em altcoins é comprar e segurar para o ano ali de 2024, 2025, que a gente já sabe que vai ser o pós-halving. Se você está atento nesse canal, você já está ligado nisso. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui nesse exato momento? Lateralização. Vamos analisar aqui de maneira gráfica, né? Ou seja, vamos pegar aqui alguma linha de tendência, vamos ver o que está acontecendo com o mercado. Vou mostrar também o que o sistema quantitativo ele está esperando, tá? O sistema quantitativo está comprado. Eu já vou mostrar para vocês já já. Então, ó, gráfico de 4 horas, vou mudar isso aqui rapidamente para o gráfico diário. A gente vai começar a ver alguns pontos interessantes. Ó, se eu pego aqui um fractal, né, do gráfico diário e faço a expansão rapidamente, né, através de canais que são canais iguais, né, ou seja, canais de mesma expansão, eu consigo identificar uma coisa extremamente interessante que outras pessoas não estão observando, que é o seguinte: neste exato momento aqui no gráfico diário, através de canais de expansão, o que a gente está? A gente está em cima de um suporte de curtíssimo prazo, tá? Um suporte não no gráfico diário,
Porque no gráfico diário a gente, teoricamente, está no topo, né? Mas aqui, se a gente for para o gráfico de 15 minutos, a gente pode observar que a gente estava numa região de suporte. E essa região, ela está sendo confirmada com esses pontos aqui, tá vendo? Ou seja, onde o mercado tentou passar e ele não conseguiu. Ou seja, tem gente batendo na compra. A próxima região que o Bitcoin vai agora lutar, ou seja, vai brigar, se ele continuar esse movimento de curto prazo que ele está fazendo, né, é essa marcação aqui de 24.131, tá? Inclusive, eu até coloquei errado, o ponto é esse aqui, tá? O ponto de suporte é esse aqui. Ah, Marcos, mas o mercado ele foi trabalhar abaixo. Isso é natural, pessoal, isso aqui é normal. Sabe por que é normal? Eu vou te explicar. O que acontece? Fractal é basicamente padrão dentro de padrão. Então, você lembra que eu tracei aquilo lá no longo prazo? Se eu puxar esse mesmo padrão que eu tracei no gráfico diário para o gráfico aqui, né, de 15 minutos, olha só, eu vou ter as regiões micro, tá? Do gráfico micro, ou seja, aonde está sendo suporte e resistência no gráfico menor, tá? No gráfico de 15 minutos. Olha como a região ela é extremamente respeitada, tanto como suporte, como também resistência. Fato é o seguinte, pessoal, o que a gente precisa ver aqui de fato? Precisa acontecer de fato agora no mercado para tudo caminhar da maneira como a gente espera, que é um mercado em alta. A gente precisa ver o mercado fechando acima de 23.053 dólares por unidade, com um candle extremamente forte, tá? Com um candle como esse aqui, por exemplo, aqui para cima, ou seja, consolidando e voltando para essa região onde o mercado já trabalhou antes, né? Que é uma região, a gente pode dizer, altíssima. Então, a gente precisa do mercado trabalhando dentro dessa região aqui, de 23.058 a mais ou menos 24 mil dólares, para a gente novamente ir buscar e tentar romper 24.134 dólares. Se isso não acontecer, o que a gente tem que ficar atento e se preparar é um possível, né, conhecido como pullback, né, um movimento conhecido como pullback, que é o seguinte: primeiro o rompimento, né, do suporte, volta para testar, o suporte vira resistência e o mercado desaba. Então, se a gente vê aqui no 15 minutos o mercado começando a fazer o movimento de volta, ou seja, o mercado começando a fazer um movimento de queda aqui no gráfico de 15 minutos, aí a gente já pode entender que isso aqui vai servir como resistência e o mercado deve buscar a próxima expansão, que seria a região de 21.967 dólares por unidade. Claro que junto a isso, todas as outras altcoins vai com o mercado. E a gente já começa a analisar aqui as altcoins que vocês me pediram. Vou começar aqui pelo David Teixeira, que me pediu... Não, David Teixeira só mandou um abraço, forte abraço, David, tamo junto. O Salvio me pediu Lunk e Baby Doge, tá? Então vamos lá, rapidamente, vou puxar aqui com vocês Lunk, né? Primeiramente, Lunk... o SDT, aqui o gráfico da Binance, tá? Vou pegar o gráfico da Binance, gráfico de 15 minutos, não dá, vou puxar aqui rapidamente o gráfico diário, e a gente vai observar o que está acontecendo aqui com a Lunk, né? Lunk que está numa situação extremamente interessante, todo mundo sabe o que aconteceu com esse projeto, infelizmente, ele deu errado, né? Ele quebrou, e o que a gente consegue perceber aqui, pessoal? Ele chegou na sua mínima de 0.00024246, e ele emitiu muitas moedas quando ele estava nessa queda, né? Nessa absurda queda, que foi toda a fraude, né? A stablecoin algorítmica e tudo mais, você já conhece toda a história. Essa emissão de moedas fez essa quantidade de zeros aparecerem no preço. Então, o que normalmente vai acontecer aqui? Se não for tirado essas moedas do mercado, ou seja, se alguém, né, não tem mais desenvolvedor no projeto, acho que tem algumas pessoas que estão tomando a frente, mas acho que elas não têm acesso a esse tipo de mudança do projeto. Se conseguirem tirar as moedas que estão em circulação de Lunk, provavelmente o preço pode subir bastante. Mas como é muito provável que isso não vai acontecer, o que Lunk vai tentar fazer é acompanhar o Bitcoin. Mas mesmo assim, eu acredito que ela não vai conseguir ter uma alta muito expressiva acompanhando o Bitcoin, porque a principal moeda de um projeto não é de fato as suas unidades, e sim a confiança que o investidor tem sobre ela, tá? Então, como imprimiu muitas moedas e como o projeto praticamente perdeu confiança, é uma coisa extremamente difícil de acontecer, que seria uma alta muito absurda no gráfico da Lunk, tá? Então, essa é a minha visão, é a minha concepção. Até porque, se você observar o gráfico do Bitcoin, o Bitcoin teve uma alta bastante significativa, né? Várias altcoins tiveram alta significativa. Olha, por exemplo, a Shiba Inu. Shiba Inu que disparou, subiu muito forte. Se você compara isso com o gráfico da Lunk, você fala assim, peraí, Marcos, tem alguma coisa errada. Por que Lunk não subiu tanto assim? Né? O que está acontecendo de fato?
É isso, pessoal. Não tem confiança. Os investidores não estão investindo em LUNC, por isso que ela fica nessa lateralização, acompanhando um pouco da cotação do Bitcoin, mas sem confiança para ter uma explosão realmente muito forte, tá? Essa é basicamente a minha concepção de LUNC. Vou mudar aqui agora. Qual que é a outra moeda que ele pediu pra gente? LUNC e Baby Doge, né? Baby Doge, que é o diamante do mercado, né? Como o pessoal tem falado aí. Baby Doge que subiu absurdamente, né? Bitcoin subiu um pouco, mas Baby Doge falou e meteu o pé na porta e falou: deixa eu subir um pouco. E aí ela subiu somente, por enquanto. Consigo fazer a cotação aqui, né? Mas deixa eu mudar aqui para porcentagem. Vamos dar uma olhada aqui. Baby Doge que subiu somente algo em torno aí de 210, né? Chegou a bater ali, ó, 253%, mas agora tá em 209% de alta, juntamente com essa alta que o Bitcoin deu aí nesses últimos dias, beleza? Então Baby Doge nem precisa falar, tendência de alta, né? Baby Doge é alta infinita, né? Parece que vai romper tudo, né? A tendência, não tenho o que dizer, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, teoria de Dow, e tá seguindo também claramente o gráfico do Bitcoin. Então, um conselho para você é o seguinte: se o Bitcoin disparar mais, essa moeda aqui tende a subir muito mais que o Bitcoin, porque ela tem uma quantidade de moedas muito grande, mas ela tem uma demanda muito forte e uma confiança muito grande no projeto, que é difícil de acontecer. E outra coisa, outro ponto, outro projeto que tem uma confiança muito forte é a própria Shiba Inu, por isso que a gente viu uma alta extremamente forte no seu projeto. Marcos, mas e a quantidade de moedas que ela tem em circulação? Também não é muita coisa? Sim, de fato é muita coisa. Por isso que eu sempre falo, precisa ter queima substancial, queima grande dentro do projeto da Shiba Inu, para que essas moedas saiam de circulação, vão para carteiras mortas e isso aumente o preço gradativamente ao longo do tempo. Porém, pessoal, a melhor moeda de um projeto, eu volto a ressaltar com vocês, funciona na mesma analogia como se fosse um país, tá? A melhor moeda de um país ou de um projeto não é de fato a unidade, mas sim a confiança que os investidores têm sobre a economia daquele país ou daquele projeto. Então, qual é a confiança que os investidores têm aqui em cima do projeto da Shiba? É uma confiança extremamente alta, a gente consegue ver isso através das comunidades. Então, se essa confiança é alta, a gente pode esperar aí que com uma alta do Bitcoin um pouquinho mais forte, entrando para o halving, provavelmente Shiba Inu deve acompanhar com uma alta um pouco maior do que a do próprio Bitcoin. Isso aí já é mais que analisado, mais que pensado, tá? Então, estrutura de alta também não preciso falar nada, tá aqui agora numa região de resistência, mas isso não tá acontecendo só com ela, tá acontecendo com praticamente todas as moedas e também tá acontecendo com o Bitcoin. Se o Bitcoin romper a resistência, ele vai puxar a Shiba Inu com muita força e aí o pessoal que comprou, né, nessas regiões aqui embaixo vai ser muito feliz. Marcos, pontos de compra na sua concepção de Shiba? Bom, eu vou te dar um conselho que é muito interessante. Se você tá chegando agora e você não quer perder a oportunidade de entrar, ou seja, você tá no FOMO, vou te dar um conselho. Pega seu capital e divide em 3 partes. O que você vai fazer? Você vai entrar com 33% a mercado, porque se o Bitcoin romper e a Shiba disparar, ou qualquer outra moeda disparar, você vai estar no projeto, ou seja, você vai estar rentabilizando aquela parte da sua carteira, os 33%. Mas se o mercado resolver voltar, vai que, sei lá, de repente acontece algum conflito macroeconômico e de repente todas as moedas caem, o Bitcoin cai. Se o mercado voltar, você vai ter 66% para você comprar mais. Ou seja, você pode comprar mais aqui na região de 11,69 e depois você pode comprar mais nesse fundo prévio que a gente tem aqui de 831, que na minha concepção é o melhor ponto de compra possível para Shiba Inu, né, para as criptomoedas, se elas voltarem a esse ponto. Mas se não voltarem, você vai pegar a alta com os 33%. E aí outro conselho que é o seguinte: Marcos, peguei a alta, aonde que eu vou comprar mais? Aí você pode ir fazendo operações, né, ou seja, você pode ir comprando mais conforme o preço vai consolidando essa tendência majoritária de alta para o longo prazo. Beleza? Bom, outro projeto rapidamente que eu vou analisar aqui com vocês, então o Shiba Inu já foi até o dia 14. Bom, até o dia 14 é muito difícil, hoje é dia 6/2. Bom, como o preço está em uma resistência e ele depende muito do Bitcoin, eu acredito que o mercado não deve sair muito dessa região até o dia 14. Ele deve ficar lateral tentando romper essa resistência, tá? Mas isso aqui é pura especulação, não tem como a gente afirmar, porque a gente está pondo o tempo, né? Ou seja, uma data limite que é o dia 14. Então é bastante complicado fazer esse tipo de previsão. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Baby Dogecoin já falei. Matic, o projeto, né, milionário aí, que tá todo mundo comentando. Matic tem um potencial absurdo.
Matic também segue numa tendência de alta muito forte, gráfico aqui gráfico diário, né? Pontos de compra para Matic, novamente ressalto com vocês, 33% a mercado para não ficar de fora. Se o mercado continuar subindo, você vai ficar chupando dedo? Não, então você faz parciais na ponta compradora, ou seja, você compra um pouquinho agora, né? Já fica posicionado, se o mercado voltar, você vai ter capital para comprar mais ainda. Bom, se você me perguntar qual é o melhor ponto de compra possível para Matic, eu vou te falar, o melhor ponto é em 0,34, né? Não tem nem como falar, mas como esse ponto já passou, o que você vai fazer? Então, novamente ressaltando, 33% aqui, 33% nessa região de preço, 0,79 se o mercado vier a cair, e 33% lá em 0,34. Se você comprar aqui, o mercado começar a cair, o que você vai fazer? Você vai continuar trabalhando, juntando seu dinheiro, e quando chegar nessa região, você pode fazer aportes até maiores. Por quê? Porque você sabe que essa é uma boa posição para você estar comprando Matic. Mas eu não sei se volta não, tá, pessoal? Com todo o cenário macroeconômico, né, de juros apontando para uma alta dos mercados voláteis, eu não sei se Matic volta a essa faixa de preço, não. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Boa tarde, Solana, né? Solana, que é um projeto também muito grande, muito conhecido, né? Vou puxar com vocês o gráfico da Binance, né? Acabei buscando da KuCoin ali, mas não tem problema. Bom, Solana que também teve uma alta bem absurda, né? Solana saiu lá da marca de 8,33 dólares para 23 dólares. Isso tá dando o quê? Mais ou menos aí, né? 168% de alta. Bom, eu me atentaria a esse tipo de movimento que vem acontecendo dentro da Solana, né, com travamento de rede e tudo mais. Esse tipo de movimento é um movimento muito forte. Olha só nesse movimento de queda aqui foi algo em torno de 64%, então tomaria muito cuidado. E Solana, eu faria a mesma coisa, a mesma estrutura que eu comentei com vocês. Marcos, onde eu vou comprar? 33% no topo, né? Fazer o que? A gente precisa correr esse risco, a gente precisa se posicionar para sair desse FOMO, né? E aí você divide o seu capital em 3 e faz 3 compras, né? Se o mercado cair. Se ele não cair, você começa a pegar essas duas operações que você ia deixar posicionado aqui e comprar um pouquinho mais caro, mas na confirmação da tendência de alta. Na minha concepção, Solana, assim como todas as outras moedas, vai seguir o Bitcoin. O Bitcoin tende a subir mais, e se o Bitcoin subir mais, né, todas essas outras moedas vão subir também. Gala Games, essa vai ser a última desse vídeo que eu vou analisar, depois eu termino em outro vídeo de analisar as outras moedas, tá? Então, Gala Games, também muito conhecido, moedinha que subiu bastante também, né? Eu vou remover aqui todos os desenhos e vamos observar qual que foi a alta de Gala Games, algo em torno de 252%. Olha só, pessoal, se só no mês de janeiro o pessoal fez 252% de alta, né, nas moedas, imagina o que acontece durante o halving. Só para destravar a sua cabeça, se isso aqui aconteceu em um mês, imagina em 2 anos de alta, tá? Então, abre sua mente e entende que o mercado cripto é o futuro, sem dúvidas nenhuma. Falando sendo cotado a 0,05 centavos de dólar, tá barato, né? Como se diz a senhorinha que compra as coisas no shopping. E aí eu dividiria meu capital novamente em 3 mãos, 33% aqui, né? 33% nessa faixa de preço aqui, que seria 50%, 0,037, e 33% lá em 0,016, tá? Lembrando, pessoal, se tiver correção, não vamos ficar tristes, vamos ficar extremamente felizes, porque a gente vai poder comprar mais barato e a gente sabe que quando vier a alta e tá chegando o movimento de alta, a gente vai conseguir ter um lucro muito exorbitante. Bom, analisei esses projetos no vídeo de hoje, amanhã eu continuo analisando os projetos com vocês, com mais vídeos, e é isso aí. Um forte abraço a todos, não se esquece de comentar aqui embaixo qual moeda você quer que eu analise no próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis!